Apresentaremos a seguir a videoaula número 1 do canal Remove Online, que trata da primeira moldagem realizada em prótese total, cujo objetivo é reproduzir a anatomia da área chapeável a partir da obtenção de um modelo anatômico, no qual possa ser confeccionada uma adequada moldeira individual. Os materiais de escolha para moldagem anatômica são Godiva de alta fusão, silicone por condensação de consistência pesada e hidrocoloide reversível, o alginato. E é com este último material que iremos demonstrar a técnica. Esta aula compreende desde a seleção das moldeiras de estoque até o recorte do modelo anatômico. Ao final desta aula, o estudante deverá dominar toda a técnica de moldagem anatômica para desdentados totais com o uso do alginato, que vise a obtenção dos modelos anatômicos. Os instrumentos e equipamentos necessários consistem de moldeiras de estoque para desdentados totais tipo HDR, de inox ou alumínio perfuradas, 2 cubas de borracha, espátulas para gesso e alginato, lamparina vertical, isqueiro, lecron, espátula 7, pincel fino e vibrador para gesso. Além disso, usaremos os materiais alginato, líquido antibolhas, gesso comum e ceras, periférica e utilidade. Para a realização da moldagem, o paciente deverá estar sentado, com o encosto da cadeira na posição vertical e numa altura tal que o antebraço do operador se localize ao nível do arco a ser moldado. O operador deverá permanecer em pé durante todo o procedimento de moldagem. A seleção da moldeira deve ser feita por tentativas, geralmente iniciando pelo tamanho médio. Para inseri-la na boca do paciente, o operador deve afastar uma das comissuras com o dedo indicador de uma das mãos, enquanto afasta a outra comissura com a própria moldeira, rotacionando-a e introduzindo-a na cavidade oral. A moldeira deve, então, ser centralizada no arco desdentado. Para visualizar o espaço existente entre a moldeira e o arco, deve-se apoiar a moldeira apenas na região posterior às tuberosidades e rotacioná-la para a anterior. A moldeira superior deverá abranger de uma tuberosidade a outra, englobando desde a região vestibular do rebordo anterior até ambos os sulcos amulares, incluir a linha vibratória do A e guardar um espaço de 3 a 5 milímetros a ser ocupado pelo alginato. Nesta espessura, serão minimizadas as limitações do material, que apresentará melhor estabilidade dimensional e resistência ao rasgamento. A inserção da moldeira inferior deve ser feita da mesma forma que a superior, e a melhor visualização para a determinação da moldeira a ser selecionada também é apoiá-la na região posterior, no trígono retromolar, e rotacioná-la para anterior, observando o paciente pela frente e tentando visualizar todo o arco a ser moldado. A moldeira inferior deverá se estender até o trígono retromolar de ambos os lados, também guardando o espaço entre 3 a 5 milímetros para o alginato. Observa-se que a moldeira número 3, tamanho médio, abrange ao máximo a área chapeável inferior. A moldeira número 5 ficou muito pequena, não abrangendo adequadamente o arco a ser moldado. Individualização da moldeira de estoque superior. A moldeira selecionada abrange toda a área a ser moldada e suas bordas estão adaptadas corretamente e próximas ao fundo de sulco. Embora estejam disponíveis em vários tamanhos e formas, não se adaptam a todas as maxilas e mandíbulas, sendo necessário realizar pequenas adaptações. As moldeiras necessitam individualização de suas bordas para que atinjam o fundo de sulco. Para isso, utilizamos cera periférica. Esta deve ser aquecida na lamparina vertical e seu sulco adaptado sobre toda a extensão da borda da moldeira. Essa individualização deverá sempre ser realizada para se moldar com alginato, uma vez que esse material não se sustenta fora dos limites da moldeira e que a cera colocada perifericamente cria um arco que adapta as bordas da moldeira nos tecidos limítrofes a serem moldados. Sempre antes de levar à boca do paciente, deve-se aquecer a cera como um todo, testar a temperatura da moldeira individualizada com cera no próprio punho e cuidar para não queimar o paciente. Deve-se realizar movimentos para ativação da musculatura, para que a cera periférica fique bem adaptada ao fundo de sulco do paciente,
ao mesmo tempo que realizamos o tracionamento do lábio e das bochechas. Também podemos utilizar cera utilidade para a individualização da moldeira. A escolha pela utilização de cera periférica ou utilidade para individualização deve ser guiada pelo espaço faltante para adaptar a borda da moldeira ao fundo de suco. Quanto maior o espaço necessário, mais indicada seria a cera utilidade. Essa conduta de individualização da moldeira, tanto com cera periférica ou cera utilidade, faz com que o alginato ocupe o espaço relativo ao fundo de vestíbulo, dando origem a um modelo no qual sejam determinados mais facilmente os limites adequados para a moldeira individual que será confeccionada posteriormente. No caso da moldeira inferior, neste manequim está indicada a cera utilidade. Com um lecron aquecido, realizamos o recorte da cera numa largura de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Da mesma forma, esta deve ser aquecida e adaptada em toda a borda da moldeira, seguindo sua direção e contorno, de modo a estendê-la nesta mesma direção. Assim, a moldeira será provada para se verificar sua adaptação. Deve-se realizar movimentos para ativação da musculatura paraprotética para que a cera utilidade fique bem adaptada ao fundo de sulco do paciente. Nesse momento, também devemos realizar tracionamento do lábio e das bochechas. Remoção dos excessos de cera. Após a adaptação tanto da cera periférica quanto da cera utilidade, realizamos remoção dos excessos com o auxílio de lecron aquecido. O fundo de sulco modelado ficará demarcado na cera e facilmente identificaremos a região que deve ser recortada nesse momento. Deve-se observar se a cera está ocupando as retenções das moldeiras e removê-la para que não interfira na retenção do alginato à moldeira durante o procedimento de moldagem. Prova da moldeira superior após individualização. Após a individualização das moldeiras com cera, as mesmas devem ser provadas novamente para verificar se sua adaptação ao fundo de sulco está adequada. Provamos a moldeira inferior para observar sua adaptação e, neste caso, onde havia maior instabilidade da moldeira de estoque e maior espaço a ser preenchido pela cera, está sendo verificada sua estabilidade e a ausência de báscula com o movimento de gangorra utilizando os dedos indicadores. O material de escolha foi o alginato tipo 2, com adição de glicerina para reduzir a poeira de sílica do material, prejudicial à saúde do profissional. O material deve ser proporcionado volumetricamente, utilizando os potes medidos fornecidos pelo fabricante, na relação água-pó de 1:1. No caso da moldagem do arco superior, foram utilizadas 3 porções de pó para 3 medidas de água, dispensadas em cubas de borracha diferentes, e imediatamente após sua dispensação, o pó foi vertido sobre a
a água. Com uma espátula autoclavável de plástico contra o grau, o pó é inicialmente incorporado à água com movimentos rotacionais mais lentos. Na sequência, o material deve ser manipulado vigorosa e rapidamente em movimentos rotacionais e em forma de 8 contra o grau durante 1 minuto. Isso permite a adequada incorporação do pó à água e evita o aprisionamento de bolhas de ar no interior da massa. A massa do material deverá ter aparência lisa, homogênea e cremosa, que não se solta facilmente da espátula. A moldeira deve ser carregada de tal forma que o material a recubra totalmente de maneira uniforme, inclusive nas bordas, para induzir o material a conformar o fórnix do vestíbulo. É importante que durante o carregamento o material seja comprimido na moldeira, utilizando a espátula para também evitar o aprisionamento de bolhas de ar. O alginato pode ser colocado com o auxílio do indicador no fundo de vestíbulo e no palato, que são regiões em que o material terá maior dificuldade de escoamento. Desta forma, o profissional evita a formação de bolhas e o molde final será o mais fiel possível. Em todos os momentos de introdução da moldeira, o operador deve se posicionar à frente do paciente, afastar uma das comissuras labiais com o indicador e, nesse momento, com um dos flancos da moldeira, deve distender a outra comissura e, assim, evitar a remoção ou o amassamento do material na borda da moldeira. É necessário que o paciente esteja com a boca entreaberta para diminuir o tônus da sua musculatura perioral, favorecendo a introdução da moldeira sem dificuldades. A moldeira deve ser comprimida de posterior para anterior para reduzir a quantidade de material que escoará em direção à orofaringe e direcionar os excessos do material para a região anterior, favorecendo seu escoamento para o fundo de vestíbulo. A moldeira vai sendo centralizada com base no plano sagital do paciente. Os desvios para qualquer dos lados implicarão em diminuição dos espaços entre a fibromucosa e o flanco da moldeira, acarretando na maioria das vezes compressão do lado oposto. Uma maneira simples de se obter a centralização é dar orientação espacial ao cabo da moldeira com base na linha média facial do paciente. Nesse momento, o operador deverá se posicionar atrás do paciente para conseguir essa visualização. A compressão final da moldeira acontecerá no momento em que se sente sua adaptação ao fundo de sulco, que deverá ser controlada para não provocar exposição da moldeira, o que representaria excesso de pressão. O operador poderá realizar alguns movimentos na musculatura perioral do paciente para auxiliar no escoamento do material e cópia de detalhes periféricos. O material deve apresentar excesso em todo o contorno do fundo de sulco, indicando seu escoamento em direção ao fórnix vestibular. Além disso, deve ter escoado pelas perfurações da moldeira, o que garante, após sua geleificação, a retenção do molde na moldeira. A geleificação ocorre entre 3 a 4 minutos à temperatura ambiente e se confere quando o material não estiver pegajoso quando tocado com a ponta do dedo enluvado, limpo e seco. Para a remoção do molde, há necessidade de quebrar o vedamento periférico feito a partir do tracionamento do lábio e bochecha do paciente, permitindo a entrada de ar entre o molde e a fibromucosa. Dependendo do volume do rebordo, em alguns casos, a retenção é tão grande que há necessidade de injetar ar para facilitar a remoção. O movimento deve ser rápido, único e vertical para minimizar a distorção decorrente da sua deformação plástica. Os mesmos procedimentos foram seguidos para a moldagem anatômica inferior, com a diferença que foram utilizadas 2 medidas de pó para 2 de água. É importante ressaltar que para uma próxima moldagem, as cubas e a espátula deverão estar limpas, sem resíduo de material anterior, os quais poderão acelerar a presa do alginato, causar fluidez inadequada e ruptura do material no momento de sua remoção. Outro ponto importante que deve ser lembrado em relação ao material de moldagem é que é possível aumentar o seu tempo de presa, reduzindo, por exemplo, a temperatura da água utilizada para a moldagem. O material é colocado e comprimido na moldeira, utilizando a espátula em quantidade suficiente até as bordas da moldeira. Em regiões de maior dificuldade de escoamento do material no arco inferior, como na região de fossa retromolar, é conveniente que uma pequena porção de material seja inserida diretamente na boca, com auxílio do dedo indicador, assim como foi feito para a moldagem do arco maxilar. Para a moldagem do arco
boca inferior, o operador posiciona-se o tempo todo do procedimento à frente do paciente. Com a moldeira carregada, deverá ser inserida da mesma forma que a moldeira superior na boca do paciente, comprimida de posterior para anterior e seu cabo centralizado em relação à linha média da face do paciente. A compressão da moldeira deve ser sempre bilateral e simultânea. Após a espera do tempo de presa, o operador traciona a musculatura perioral do paciente e injeta jatos de ar entre a mucosa e o molde para que o vácuo seja quebrado e haja maior facilidade durante a sua remoção. Os excessos de alginato dos moldes podem ser removidos com o auxílio de uma tesoura metálica. No caso da moldagem em manequim, devido ao silicone que simula os tecidos periorais estarem em uma posição mais plana do que a musculatura do paciente, mais excessos periféricos são produzidos, necessitando de um recorte maior do molde previamente à sua desinfecção e vazamento. Durante este recorte, deve-se manter uma distância aproximada de 5 mm de todo o contorno periférico do molde, do fundo de sulco, com cuidado para não se retirar partes anatômicas importantes que foram moldadas. Outro cuidado necessário durante esse procedimento é o de não comprimir o molde ou deslocá-lo da moldeira. Na região lingual, também foram retirados alguns excessos e o molde foi uniformizado para posteriormente confeccionarmos um assoalho artificial em alginato para que o modelo inferior não fique posteriormente com formato de ferradura. Confecção da língua do molde ou de seu assoalho em alginato, utilizamos uma medida de pó para uma medida de água, utilizando os dosadores. A espatulação do material é realizada da mesma forma que para a realização da moldagem, até que a massa esteja homogênea em textura e coloração. Inicialmente, é posicionada uma gaze embebida em água na região lingual do molde. O material homogeneizado é depositado sobre a gaze com a espátula e com o dedo indicador umedecido em água, modelamos o formato do assoalho até que toda a gaze seja recoberta pelo material, que deve apresentar aspecto uniforme e liso. Importante ressaltar que durante a confecção da língua, o fundo de sulco lingual não deve ser recoberto pelo alginato, pois este procedimento alteraria a anatomia periférica desta região. O alginato do preenchimento do assoalho deve ficar ligeiramente abaixo do fundo de sulco moldado em boca. Os moldes em alginato devem ser lavados inicialmente em água corrente para a remoção da saliva do paciente na pia do próprio box do atendimento e não deve ser utilizada, portanto, a pia para lavagem de mãos, ambiente que não deve ser contaminado. A desinfecção previamente ao vazamento do gesso pode ser realizada borrifando-se uma solução de hipoclorito de sódio 1% sobre o molde ou envolvê-lo com gaze umedecida nesta solução. Os moldes devem, então, ser mantidos por 10 minutos em recipiente hermeticamente fechado para desinfecção. Em seguida, devem ser lavados em água corrente e armazenados nesse recipiente com 100% de umidade relativa até o momento de seu vazamento, o mais rápido possível. Este ambiente de umidade relativa é conseguido deixando-se um chumaço de papel úmido dentro do recipiente fechado ao lado dos moldes e nunca sobre eles. Desta forma, minimizam-se os
fenômenos de cinérese e embebição, os quais o hidrocoloide reversível está sujeito e, portanto, menores serão as alterações dimensionais nos moldes anatômicos. Previamente ao vazamento do gesso, pode ser aplicado um agente surfactante antibolhas para reduzir a tensão superficial, bastante importante no caso de materiais de moldagem borrachoides, por serem hidrófobos, e facilitar o contato íntimo do gesso com o molde. O antibolhas deve ser completamente seco com suaves jatos de ar. Excessos de água provenientes da lavagem do molde resultarão em um modelo com a superfície rugosa, cuidando para não desidratá-lo, pois o gel excessivamente seco irá se aderir à superfície do modelo e resultar em rasgamento durante sua remoção. Além do que, a secagem por tempo prolongado causa cinérese no molde. A superfície do molde deve estar brilhante, mas sem gotícula de água aparente antes do vazamento. O pó do gesso deve ser pesado em balança e a água em proveta, respeitando as proporções pó-líquido indicadas pelo fabricante. Coloca-se primeiramente a água, previamente medida, em um grau de borracha limpo e seco, adicionando-se em seguida o pó com suave espatulação inicial. Após verificar a incorporação de todo o pó na água, deve-se iniciar a espatulação mais vigorosa da massa e amassamento contra as paredes do grau para melhor incorporação. O tempo de espatulação deve ser de aproximadamente 45 segundos a 1 minuto, até que uma massa cremosa seja obtida. Uma espatulação mais longa reduz drasticamente o tempo de trabalho para vazamento dos modelos. Após a espatulação, é realizada a remoção das bolhas de ar, que pode ser manual ou com auxílio de um vibrador de gesso, durante aproximadamente 15 segundos. Utilizar o vibrador de gesso produz uma mistura mais uniforme e consistente e com menos bolhas. À medida que as bolhas de ar emergem à superfície, devemos eliminá-las com uma espátula para gesso. O vazamento do gesso dentro do molde deve ser feito apoiando-se a moldeira sobre o vibrador e inclinando-se o molde, de tal maneira que permita que o gesso escoe lentamente e de modo controlado em uma única direção dentro do molde. O objetivo é permitir que o ar seja expulso na medida em que o gesso preenche todos os detalhes anatômicos copiados durante a moldagem, evitando a incorporação de bolhas. Para isso, pode ser utilizado um pincel para guiar o escoamento do gesso e eliminar bolhas que emergem à superfície. São adicionadas repetidamente novas porções de gesso, sempre na mesma direção, movimentando a moldeira e guiando o escoamento do gesso por toda a extensão do rebordo residual com o auxílio do pincel. Novas porções de gesso vão sendo acrescentadas até cobrir toda a região do rebordo residual. O molde deve então ser preenchido com gesso até as bordas da moldeira. À medida em que a reação de presa por cristalização do gesso prossegue, a água excedente forma o sulfato de cálcio diidratado e a mistura perde seu aspecto brilhante. Nesse momento, ocorre a presa inicial do gesso. A partir daí, pode ser confeccionada a base do modelo anatômico com auxílio de uma base de borracha ou diretamente sobre uma placa de vidro. Se o gesso remanescente ainda puder ser aproveitado, pode ser utilizado para confeccionar a base do modelo. Se não, uma nova porção deverá ser proporcionada e espatulada. O gesso é colocado sobre o molde e a mistura
remanescente é colocada sobre uma placa de vidro. Após a presa inicial do gesso, o molde poderá ser invertido sobre a massa na placa de vidro e com a espátula metálica são conformadas as bases laterais do modelo antes do gesso tomar presa. Se a massa de gesso estiver muito fluida, o gesso escoará mais facilmente e a base do modelo ficará fina. A base do modelo ideal deverá ter 1 cm de altura para que o modelo apresente resistência mecânica adequada para ser utilizado. O gesso, assim como a maioria dos materiais odontológicos, apresenta características tixotrópicas. Isso significa que no repouso o material não escoará. Entretanto, sua viscosidade diminui e seu escoamento aumenta quando a massa de gesso for vibrada ou tocada com a espátula metálica. Portanto, o alisamento das bordas do modelo deve ser feito conforme a presa do gesso progride e não enquanto o material estiver fluido. Os mesmos procedimentos devem ser realizados para a obtenção do modelo anatômico mandibular. Durante a conformação das bases laterais do modelo, é importante enfatizar que as bordas da moldeira não deverão ser recobertas pelo gesso, pois isso dificultará a posterior separação molde-modelo. Para que se mantenha a altura da base do modelo, é importante verificar se a bacia da moldeira está paralela à placa de vidro. Caso necessário, novas porções de gesso podem ser acrescentadas para completar as bordas laterais do modelo. O modelo não deve ser separado do molde antes de 60 minutos, tempo em que o gesso é considerado pronto para uso e que atinge ao menos 80% de sua resistência à compressão. O modelo deve ser separado em tempo inferior à desidratação, ressecamento do hidrocoloide, pois isso resultaria em abrasão do modelo durante sua remoção, devido à rigidez do material de moldagem. Ainda, quando o modelo é deixado por muito tempo em contato com o alginato, um modelo de gesso rugoso ou pulverulento será obtido. O modelo não deve ser recortado em tempo inferior a 24 horas, período em que adquire máxima resistência à compressão pela evaporação dos últimos traços de água. Se ainda houver água em excesso no modelo de gesso, ou se o modelo for molhado, como durante seu recorte, pequenos cristais de gesso serão dissolvidos e porções do mesmo serão perdidas.
Com o auxílio de uma régua e um lápis ou lapiseira, podemos realizar a delimitação do modelo a ser recortado para evitar que a topografia anatômica copiada na cavidade bucal seja perdida durante o recorte. Pode ser mantida uma distância padronizada em relação ao fundo de sulco. Padronizamos fazendo marcações de 0,5 mm em toda a extensão do modelo superior para posteriormente, com o lápis, uni-las. O procedimento foi realizado para o modelo inferior, no qual foram demarcados pontos em toda a extensão do modelo a uma distância de 0,5 mm do fundo de sulco, que depois foram unidos, delimitando a região de recorte. Para a base dos modelos, também com o auxílio da régua e lápis, foram feitas marcações para manter sua altura em 1 centímetro. Para o recorte dos modelos, é necessária a utilização de uma máquina de recorte em posição horizontal com saída de água. O operador utilizará leve pressão para arredondar tanto o modelo superior quanto inferior, seguindo as demarcações realizadas anteriormente. Para a base dos modelos, o procedimento é o mesmo. Realizamos o recorte até a linha pontilhada demarcada anteriormente, deixando a base do modelo paralela à crista do rebordo residual.